Boa noite, diferentões! Boa noite, diferentões! Desculpa o atraso e hoje nós temos um convidado que a gente curte demais, que é o Kleiner Miceno. E aí, Kleiner? Olá, tudo bem? Como estão vocês? Oba! E aí, Kleiner, força aí, hein? Tudo jóia? Como é que tá a vida aí? Bom, fora a correria tá tudo ok, mas é correria a semana inteira. Você tá em Sorocaba, né? Isso, eu moro em Sorocaba. Para falar a verdade, uma boa parte da minha vida eu morei em Sorocaba, mudei daqui uma época, depois voltei para cá de novo, mas praticamente a vida toda por aqui. Bom, pessoal, Kleiner Miceno, ele é cineasta, roqueiro, produtor audiovisual, malucão, e hoje a gente vai descobrir tudo o que ele faz. Basicamente, conta pra gente quem é Kleiner Miceno. Pô, é difícil descrever, né? É difícil se descrever nas coisas. Mas eu sempre gostei muito, né, de música, uma coisa que desde muito cedo eu sempre me aprofundei, gostei de ir atrás, toquei em várias bandas, né? E junto com isso nasceu também o meu amor pelo audiovisual, pelo cinema, isso desde a década de 90. E comecei a trilhar esse caminho por conta, por assim dizer. Foi uma coisa meio até impensada na época. Tipo, eu achava que aquilo ia ser só uma diversão e de repente isso de um modo ou de outro se transformou na minha vida, né? Na parte do meu trabalho, das minhas coisas. E eu acho que tem uma coisa interessante, que a música e o cinema sempre andaram meio juntos comigo, assim. Então, toda a minha vida sempre tive envolvido com alguma coisa ligada à música, ou ligada à imagem, ou ligada à fotografia, sempre tive ligado a essas coisas. Isso até hoje em dia. Então, fica até difícil da gente... Por onde começar, né? Então, você quer fazer a pergunta pra ele? Então, assim, né, tudo começa de parte de alguma coisa, né? O que te levou, assim, foi um seriado, alguma banda em específico? O que te marcou, que te levou a trilhar o caminho do audiovisual? Bom, é que eu falei, é muita coisa que se juntou ao mesmo tempo na época, assim. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre. Quando eu era mais adolescente, assim, eu gostava muito de ver filme de terror, coisa do gênero, isso é uma coisa que eu gosto até hoje. E eu sempre pensei, uma hora eu quero fazer isso. Eu ficava doido, porque na época ainda era fita de VHS. Isso era final dos anos 80, começo dos 90. Então eu ia para as locadoras, ficava vendo negócio e sempre gostei de rock and roll, isso desde muito cedo. As minhas recordações assim do rock and roll, principalmente, já vão lá pro meio dos anos 80, 85, 86, eu comprei meu primeiro vinil e tal. Até que lá por 87, 88 eu descobri duas coisas que transformaram minha vida. A primeira delas foi Ramones, a segunda Sex Pistols. Depois que eu ouvi isso, eu abandonei tudo aquilo que eu ouvia e comecei a me encaminhar para o lado do punk rock. E na sequência veio o Psychobilly. O Psychobilly sempre foi essencial na minha vida. Para quem não sabe o que é Psychobilly, é uma derivação do punk rock misturada com rockabilly, e as músicas temáticas geralmente são ligadas a filmes de terror, a coisas ligadas a terror. Essa é a base do Psychobilly, uma das bandas, vamos dizer assim, mais precursoras do que viria a ser o Psychobilly é o Cramps, que é uma banda que eu adoro até hoje, e a que deu nome exclusivamente ao estilo, aquela coisa do Psychobilly, foi o Demetrius, que é uma banda inglesa. Mas o que isso se encaixa na minha vida? Como eu ouvia muito Psychobilly, gostava de filme de terror, então foi uma coisa meio automática, uma coisa complementava a outra. E lá pelos anos 90, comecinho dos anos 90, 93, 94, consegui minha primeira câmera de VHS, uma câmerazinha pequenininha, que gravava com mini VHS, umas coisas assim. E eu falei, vou começar a fazer uns filmes. Aí chamei os caras das bandas aqui de Sorocaba, dos amigos meus que tocavam comigo, a gente já tinha uma banda nessa época. A primeira banda que eu tive aqui foi uma banda punk, que era do final dos anos 80, de 88, 89. Eu entrei na banda em 90, que
que era o Estado de Putrefação, olha que nome lindo de uma banda, que era uma banda de grindcore e hardcore, e depois de um ano e pouco tocando juntos, a gente mudou a banda para Joe Coyote e virou Psychobilly. Então o que eu fazia? Aí eu consegui essa câmera, chamei essa galera que tocava comigo na época, os amigos que andavam com a gente fez um filme trash mesmo, gravado cena em cemitério, depois no meio do mato, umas maquiagens feitas com algodão e tacado sangue artificial em cima, que é o Paradise. E aí a gente fez esse negócio e beleza, isso aí foram os primeiros testes desse negócio. E eu comecei e a banda tinha essa temática de terror, e aí eu descobri que eu fazia parte de um movimento no Brasil que estava começando, que se chamava SOV, Short on Video. Esse movimento começou, assim, a gente é os precursores, assim, dessa época. O principal nome deles na época era o Peter Bystorff, que é lá de Santa Catarina, que é amigo meu faz 300 anos. Todo mundo vai, tinha o César Souza, o Carly Bortolanza, que também eram de lá, de Santa Catarina, tinha uma galera aqui de São Paulo, Denison Ramalho, começou nessa época, só que ele já começou fazendo Super 8. E a gente ficou amigos e trocava carta, na época a gente trocava carta. Não tinha essas facilidades de hoje. E quando eu rodei meus primeiros curtas, assim, meus primeiros filmes, assim, e eu tinha contato direto com o Peter, aí eu ia editar meus filmes em Santa Catarina. Eu pegava minhas férias dos trampos, que eu trabalhava em trampo formal nessa época, pegava o ônibus aqui, ia parar lá em Santa Catarina para editar os filmes. Daí eu ficava na casa do Peter e ficava uma semana lá editando os filmes, tudo com ilha linear, que era tudo umas mesas de edição bem tosca para a época, mas para a época era aquilo que a gente tinha, e fazia esses filmes, e daí voltava com uma cópia para cá e ia reproduzindo essas cópias e fazia lançamento em boteco, em algum local que permitia a gente fazer um lançamento do filme, era mais ou menos essa pegada. E como o bagulho tinha muito a ver com o Psychobilly, então essas coisas andaram meio juntos. Daí durante todos os anos 90, eu fiz diversos filmes e coisas assim, tudo nessa linha trecheira, e tinha a banda de Psychobilly. Vamos dizer que, a hora que chega em 98, foi uma virada para mim, assim. Eu ainda trabalhava em um hospital nessa época, e aí tinha uma banda aqui de Sorocaba, que era os caras do Rai, mas na época, um pouco antes eles chamavam banda Piso Sonoro, que depois se transformou em Rai. E eles fizeram uma música que a letra era minha e a música era deles, que era Red Shoes. E como eles sabiam que eu estava trabalhando com esse negócio de vídeo, essas coisas assim, fazendo umas brincadeiras com o negócio, eu falava, dirige o nosso primeiro clipe, né? Eu gostaria que você fizesse o nosso primeiro clipe. Então eu dirigi o clipe do Rai, o Red Shoes, que eu falei, a letra era minha, que eu tinha escrito essa letra pro Joe Coyote, mas eu que não encaixava. Chamei o Mário Bros na época, que eu trabalhava nos coisas, eu falei, essa letra tem nada a ver com vocês, ó. Entreguei na mão dele, daí na hora que eu vi, virou um hit da banda na época, assim, era interessante, falei, porque tinha tudo a ver com eles a letra. Aí eu fiz o clipe, e depois desse clipe passou na MTV, eu tava trabalhando no hospital, assim, passando na televisão, era um domingo, tava lá meio sossegado, a gente tava assim, televisão, de repente começou a passar meu clipe lá, falei, olha isso aí, aquele clipe eu dirigia, apareceu meu nome embaixo. Falei, a hora que eu vi isso, eu falei, putz, tem um potencial nesse negócio. Aí eu dirigi o segundo clipe também da banda de Rai, dirigi da banda Pugna, que tinha aqui em Sorocaba, dirigi, sei lá, acho que eu nem sei mais quantos clipes eu já dirigi na minha vida, se for contar, acho que mais de 40, 50 clipes, nem sei. Mas na época também eu fiz a cobertura total do que tinha aqui em Sorocaba, era o Circadélica, a primeira edição do Circadélica eu fiz com 2 câmeras, toda entrevistas, coisa, aí eu comecei a falar, é isso que eu quero. Passaram-se 2, 3 anos, eu abandonei todos os meus trabalhos formais e comecei a me dedicar exclusivamente ao audiovisual. E de lá para cá já dirigi diversos longas-metragens documentais, um monte de filme de terror, filme experimental, média documental, tudo que vocês podem imaginar. Então, aí, você, por exemplo, você trabalhou formalmente, né, como você falou, você tem alguma formação nessa área audiovisual ou foi tudo na base do aprendizado? Meu, é assim, na época que eu comecei a fazer audiovisual, nem existia faculdade aqui na região que falasse aqui, que tivesse esse tema. Era só em São Paulo, aquela coisa, eu não tinha grana para isso, falei, eu não vou conseguir fazer uma faculdade dessa.
Mas eu lia muito, eu tinha a sorte de ler muita coisa e me corresponder com bastante gente, então a gente trocava muita ideia, principalmente com o Peter, com o César, a gente trocava muita ideia, a gente trocava essas coisas e pegava um filme lá, mandava fita de 6 horas com um monte de coisa, com legenda em espanhol, legenda em inglês, e a gente estudava muito. Eu li trocentos livros sobre cinema, sobre crítica, sobre técnica, li e reli a Eisenstein, e tudo que era coisa que caía na mão. Então pelo menos eu, Peter e vários outros da época, nos formamos por livre iniciativa, aquela coisa de estudar a fundo aquela área e entender a linguagem e começar a fazer suas coisas. Eu saí dessa mesma linhagem. Hoje em dia eu dou vários workshops de cinema. E é interessante que eu já fiz palestra em faculdade, mas eu mesmo nunca entrei em uma para estudar. Antigamente a coisa era mais complicada. Mas acho que, assim, isso prova que essa é a sua vocação, né? E, assim, dá uma invejinha, porque você realmente largou todos aqueles trabalhos que pagavam suas contas, mas que não eram o que você curtia, e trabalha fazendo o que você gosta, não é, Kleiner? Olha, é um passo grande, para falar a verdade. É assustador também, que existe a faca de 2 gumes nisso. Porque quando você trabalha num serviço registrado, que você tem tudo certinho, você tem uma segurança que quando você abandona tudo igual eu fiz, você não tem. É uma segurança que nunca você tem. Então você tem que sempre se empenhar em trabalhar, às vezes até 3 vezes mais do que você trabalharia em qualquer outro trabalho formal, para você garantir que você mantenha a sua produção, mantenha fazendo as coisas, tem que se responsabilizar por trocentas outras coisas, mas no final das contas eu acho isso gratificante. Eu não ter que trabalhar para alguém assim, formal, e poder fazer as coisas do jeito que eu quero, no meu ritmo e da forma que eu preferir, isso é uma coisa que não tem preço. Então, seja em qualquer área que você trabalhe, não importa em qual seja, eu acho que você poder fazer o que gosta, tem gente que fala que quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha. É uma grande mentira. Isso eu falo, isso é uma grande mentira, que você trabalha sim, você estressa sim, mas é bem mais legal do que você ter que se estressar numa coisa que você não é o que você quer fazer. Porque daí você tem um estresse duplo, que você já está fazendo uma coisa que você não gosta e ainda tem que fazer obrigado. E obedecer ordens. Fazer o quê? Sim. Pessoal, o Kleiner, na verdade, eu conheci o Kleiner em 2014, eu acredito, quando a gente cogitou ter um projeto, éramos o Coletivo Ed, mas a gente não colocou isso em prática, mas a ideia era termos uma revista digital, e ele era um dos escolhidos para falar sobre cinema e audiovisual. Acabou não rolando, infelizmente, mas anos depois, estamos aqui com outros projetos tão legais quanto, e você está com a gente. Eu quero te perguntar também sobre a faceta sua de fotógrafo, né? Fotografar bandas undergrounds e todo o trabalho que envolve isso o levou a conhecer bastante essa cena, né? Conta pra gente, fala também dos estilos musicais que você gosta, o que você anda ouvindo no momento, enfim, fala pra gente. Bom, vamos começar pela fotografia. A fotografia é um lance que eu sempre gostei, desde os anos 90, ainda era câmera com... Parece que esse papo de velho, né? Aquelas câmeras que era filme, era um trabalho 10 vezes pior, né? Porque você tinha que revelar filme, não sabia se saiu boa foto, só ia saber uma semana depois que você tirou a foto, você ia saber o que deu ali. Hoje em dia tem a facilidade da fotografia digital. E eu sempre gostei de fotografar várias coisas, mas o meu foco sempre foi o quê? Retrato de shows. Muita gente acha que é fácil você fotografar um show, porque é só chegar lá, a banda tá tudo parada no mesmo lugar, você vai lá e faz as fotos. Assim, não é um dos estilos muito difíceis de fazer, porque qual que é o lance de se fotografar uma banda, independente de qual seja? É plasticidade, você transportar a pessoa que não viu, não ouviu aquela música, você transportar ela para uma cena, para um momento que a pessoa parece que ela sinta aquela música, aquele momento do show, sem ela estar lá e sem ela estar ouvindo nada, ela tem que ter a sensação de estar no show. E essa plasticidade é muito complicada. Tanto que, para mim, eu tenho uma regra básica comigo quando eu vou fotografar a banda. Eu não uso flash nem amarrado. Eu não gosto do flash porque ele tira a plasticidade do movimento.
Então eu prefiro aumentar a ISO quando tem menos luz e aumentar o número de fotografias por segundo para a gente conseguir pegar aquele momento específico. E eu fotografei por muitos anos bandas, muitos. Tem foto minha em um monte de capa de disco, de capa de CD, de contracapa de CD, em livro internacional de banda que saiu do trabalho meu, bandas internacionais que usaram fotos em divulgação. Saiu coisa, eu escrevia para a revista Rock Press, a antiga revista Rock Press, que depois tinha se transformado em site, né? Só tinham acabado com a física e virou um site. Nessa época eu escrevia para eles, fiz entrevistas com algumas bandas e fotografei para eles um tempo também. Mas sempre foi uma vontade que eu tinha de retratar cenas, principalmente do underground, seja ligado ao psychobilly, ao punk rock, ao hardcore, ao garage, não importa. Eu gostava de mostrar a cena da melhor forma possível. Isso foram vários anos. E daí agora, quanto aos estilos, eu sou uma pessoa, eu posso dizer que sou eclético musicalmente, apesar de ter meus estilos preferidos, que sempre vão estar nas minhas playlists, né, que é o punk rock, o hardcore, o garage, o ska, e garageira, psychobilly, rockabilly, essas coisas sempre vão estar na minha playlist. Mas eu, junto com isso, eu também sou um pesquisador musical e gosto de músicas tradicionais de diversos países. E aí eu gosto de pesquisar músicas entre a década de 20, 30, 40, da África, da Ásia, de alguns países da América do Sul. Então sempre que eu posso, eu consigo ir buscar as raízes musicais de tudo aquilo que a gente ouve e coisas que foram perdidas pelo tempo. Então eu gosto muito de pesquisar isso. Então eu falo, para mim, eu acho engraçado aqueles roqueiros velhos que chegam e falam, boa era na minha época que tinha banda boa, hoje em dia não tem banda nenhuma boa. Eu falo, não é que não tem banda boa hoje em dia, é você que sempre ouve as mesmas 10 bandas e frequenta aqueles bar de rock para quem não gosta de rock. Amei o que vocês falaram também. É pra falar isso, porque eu chamo esses bar de rock pra quem não gosta de rock, que só toca aqueles mesmas músicas. Clichêsada, gente, é a verdade esfregada na sua cara agora. Kleiner mandou a real. Gente, o Kleiner é incrível, é por isso que ele é meu amigo. É cinema, é música, é fotografia, é tudo. Bom, você quer perguntar mais alguma coisa? Então, você também, além de produzir material, conteúdo, você também produz eventos, né? Você fez alguns encontros. Fala um pouco disso daí. Então, de eventos eu faço assim, tem alguns tipos, por exemplo, eu já fiz mostras de terror em Sorocaba, que eu peguei filmes do Brasil inteiro, assim, de vários produtores do Brasil inteiro, de qualquer estado brasileiro. Já foi 4 ou 5 edições, acho que foram 4 edições, eu estou aqui pensando em fazer a 5ª esse ano aqui, e todas elas sempre tiveram em torno de 60, 70 filmes, dos mais diversos estilos dentro do terror, sci-fi, e coisa assim. A gente já fez essas mostras aqui, e faço outras coisas ligadas a mostras de cinema. Já trabalhei junto ao Sesc fazendo algumas apresentações de cinema com eles. A última das mostras de terror foi junto ao Sesc, as outras eu fiz por conta, com a ajuda aqui de Sorocaba. Tem o Cineclube, que já está indo no atual endereço, está indo para 7 anos, agora em março faz 7 anos, que já está aqui na cidade há 10 anos, que eu também faço por conta própria. Hoje em dia a gente faz a cada 15 dias uma sessão. Então, assim, esses tipos de eventos e shows. Hoje em dia eu já não organizo mais shows, já organizei muito, principalmente nos anos 90 e começo de 2000, a gente organizou diversos festivais aqui em Sorocaba, show, apresentação de banda, apresentação de coisas assim, mas hoje em dia é mais ligado a essas coisas ligadas a cinema. A gente já faz essas mostras. E a última coisa que a gente fez aqui foi com um amigo meu aqui de Sorocaba, uma mostra que eu ajudei ele a fazer, para falar a verdade, que é o Omildo. Foi a mostra música preta em vinil, que ele é colecionador de vinil igual eu. Ele adora música africana e coleciona coisas de música africana, e ele faz umas máscaras africanas, assim, de diversos tipos e tal. E aí, então, eu fiz um vídeo dele explicando acho que a gente escolheu 20 discos para deixar em exposição, as capas dos vinis, ele contando a história de cada disco. Eu fiz um vídeo,
E aí a gente fez uma playlist, no YouTube existe essa playlist ainda, que tem cada um dos discos que ele conta e explica lá no vídeo, você vai ouvir no YouTube as músicas, os artistas, vai conhecer um pouco mais de cada história. Essa foi uma das últimas exposições que a gente fez aqui. Já fiz exposição fotográfica também, das minhas fotos de show, essas coisas assim, mas faz tempo isso aí. Inclusive, ó, se vocês notarem aqui, opa, do outro lado aqui, ó, deixa eu achar meu dedo aqui, ó, em cima do meu dedo aqui, aquela é uma foto que já foi premiada e tal, tá no livro lá que saiu, no livro inglês lá que saiu umas fotos minhas, aquela foto ali é uma das minhas. Chique! Então, e com esse repertório musical, Kleiner, de vez em quando ele tem tempo, ele sempre dá umas dicas, ele insere algumas músicas em nossas playlists do mixtape. Teve uma das mulheres que ele indicou algumas cantoras, inclusive africanas, a gente tocou, então ele dá uns pitacos de vez em quando, né, Kleiner? Opa, e tem umas músicas lá que são excelentes ali, é que eu falo, aí cai de novo naquele negócio do cara que fala que só na minha época que era bom. Eu falo, não é, as pessoas não conhecem música, elas gostam de receber a música, mas não gostam de pesquisar. Quando você vai a fundo pesquisando música, você começa a conhecer coisas que você nunca nem imaginava, e que você fala, como que eu passei minha vida inteira sem ouvir isso? Esse é a maior descoberta para quem gosta de música. É verdade, é um mundo assim, é um buraco sem fundo a música. Você nunca vai conhecer tudo, e esse que é o legal, assim, né? E falando em música também, fale também da sua parte disc jockey. Discoteca de vez em quando. Então, essa parte do DJ é uma coisa interessante, né? Porque todo mundo associa DJ ao cara que só mixa as músicas e tal. Eu falo que esse é o verdadeiro DJ, né? O disc jockey verdadeiro é aquele cara que pega os vinis lá, as músicas e faz as coisas. Mas existe essa função também, que é o tocador de música, que é o meu caso. Mas qual que é a função do DJ para mim, assim, além do cara que produz a música, o cara que vai animar a festa, por assim dizer, com tocar a música para as pessoas? A minha concepção é levar músicas diferentes para as pessoas conhecerem. Eu vou tocar algumas mais conhecidas, sim, não vou tocar as carnes de vaca, porque eu não gosto, que é aqueles classic rock, que já toca em todos os bares de rock para quem não gosta de rock. Eu não vou tocar, quando chega para mim, toca Pink Floyd, você não tem nada contra Pink Floyd. Eu não vou tocar, mano. Não vou tocar de Purple, não vou tocar essas coisas. A pessoa pode gostar, não tem problema nenhum, é legal gostar tudo, tem história, tem um monte de coisa por trás, mas eu não gosto. Mas daí não é porque eu não gosto que eu vou desprezar o cara. Não, ele gosta, beleza, só que quando eu estou discotecando, eu quero que ele abra o espectro dele musical e comece a ouvir coisas diferentes. Ele vai começar a notar, nossa, que banda é essa? Já perguntaram diversas vezes para mim. Várias e várias vezes que eu estou discotecando com uma galera diferente, que não me conhece, assim, de repente tá tocando uma música, vem uma pessoa lá do fundo e fala, meu, que som é esse aí? Porque a pessoa nunca tinha ouvido aquilo. E de repente ela descobre uma banda ou várias bandas em uma discotecagem que ela nunca imaginava, e de repente ela se torna fã, ou principalmente ela abre o espectro dela para novos estilos musicais. Eu acho que a função do DJ é o que? É apresentar novas músicas que são legais, que tem ritmo, que as pessoas possam dançar, possam curtir tudo, não vão enfiar um monte de música triste lá para as pessoas ficarem lá entediadas, tomando corote e deitando na sarjeta. Não vou fazer isso. Mas eu vou tocar músicas que são alegres, são divertidas e tudo, mas que as pessoas notem, não tem só. Para cada Deep Purple tem mais 200 bandas que são legais. Então você pode ouvir banda que talvez tenha até mais ou menos a mesma base musical, a mesma influência, mas que é um som diferente. Por exemplo, e aí você vai pegando e vai colocando essas coisas. Tem muita banda, acontece muito isso. E sempre tem aquele, né? É lógico, para cada 10 daquele que vai perguntar que banda é essa que está tocando que é muito boa, sempre vem aquele campeão, você não tem legião urbana aí para tocar? Fala, não, mano. Pelo amor, não. Eu acho que é o mesmo princípio que a gente adota no mixtape. Pra que tocar as músicas que todos os outros programas tocam, gente? É isso, acho que é basicamente isso. A gente tem a mesma linha de pensamento.
A gente já ouve, os caras já ouvem a mesma coisa em casa. É o que os caras vão pegar as playlists dele, tem as 10 bandas que ele sempre ouve. Ele vai no bar, não sei onde, ouve as mesmas 10 bandas, fala, aprenda que o mundo é muito mais amplo, é muito mais diverso, tem muito mais coisa interessante. Tem banda boa, tem banda ruim, em todos os estilos, não é um único estilo isso. Eu conheço gente que ouve a mesma banda há 30 anos ou até mais. Eu já denunciei minha idade, né? Mas assim, pessoas que não saem daquilo. Você não, olha, isso aqui é legal. Não, isso aqui não é rock. Enfim. Eu acho engraçado porque isso é até contra o rock, né? Porque o rock é você desbravar, você ver coisas novas, você ter uma atitude, né? E os caras que ouvem a mesma coisa, já é uma coisa que é contra o próprio rock, né? Fica naquele lugar comum. O rock, ele sempre se transformou. Se você pegar todas as histórias do pré-rock ao rock and roll, década de 50, 54, 55, de 54 a 60, já houve uma mudança drástica no estilo, no jeito de tocar. Dentro dos anos 60, tem gente que acha que existia meia dúzia de banda. Se você for pegar os anos 60, você nasceu trocentos movimentos musicais dentro dos anos 60. Muitos tiveram bandas famosas, como tiveram muitas bandas que ficaram mais obscuras, mas mesmo assim são bandas muito boas. Por exemplo, uma das melhores bandas dos anos 60, para mim, na minha opinião, é o Sonics. O Sonics é uma banda de garage rock dos anos 60, eles são de 64, o primeiro disco deles, eu acho que eles tinham uns compactos, depois o primeiro disco deles, 65, eles tocaram até vou falar a verdade, eles tocaram acho que até os anos 70, daí pararam a banda, depois voltaram, pararam de novo. Sei que tem uns shows deles aí dos anos 90, aí, dos anos 2015, se não me engano, que eles voltaram com a banda, a formação original, e os caras estavam com mais pique do que estavam nos anos 60, o som deles era mais barulhento. Eu falo, o Sonics é precursor de muita coisa. Existem várias bandas da época famosas que são muito boas, sim, mas, por exemplo, o Sonics é uma banda que influenciou uma geração inteira depois que veio com o punk. Eu considero eles uma banda garage que tem a essência do punk ali, em termos de barulho, de forma de tocar, de agressividade, que só veio ser mais comum e contumazdo depois depois dos anos 70. Mas é uma banda precursora disso. Do mesmo jeito que o The Who era interessante, que o Rolling Stones era interessante, até certo ponto os Beatles eram interessantes, existiam bandas que eram, na minha opinião, muito melhores. O Sonics é uma delas. Kingsman era uma outra banda que eu também acho muito mais foda. Você pegar Kinks, é uma banda interessante dos anos 60, e assim vai. Cada uma delas tem uma linhagem, um estilo. O rockabilly ainda continuava nos anos 60 em decadência em termos de popularidade, porém ainda continuava. Existe banda de rockabilly até hoje, do mesmo jeito que existe banda garage até hoje. Chega os anos 70, daí, do final de 60 para 70, aparece um movimento hippie, psicodélico, aparece um monte de coisa, cada um vai para um lado, daí entra rock progressivo, aí vem o punk rock nos anos 70 para acabar exatamente com o rock progressivo, e toda aquela coisa era mais politizada, e aí você vai para New Wave, daí você começa a entrar no meio do metal, o meio do metal deve ter uns 20 estilos dentro do metal, entre o death metal e o hard rock, assim, tem uns trocentos estilos dentro, e aí você fala, vou ouvir 10 bandas, se só no metal tem 10 estilos, por que eu ouvi 10 bandas? Dentro do punk existe pelo menos uns 10 estilos, por que eu ouvi 10 bandas? Como? Não tem lógica isso. Exatamente. Kleiner, uma perguntinha extra aqui. Se você, vamos ver se você dá uma dica, alguém que queira ler sobre o que a gente está falando, sobre os estilos, sobre as subculturas, existem livros que você recomendaria para essa pessoa, que seriam meio que cartilhas, assim, para ela começar, sim, a sair da zona de conforto dela? Eu acho que livros específicos é meio difícil, mas você tem algumas publicações que contam sobre cenas específicas de cada local. Se não me engano, o André Barcinski escreveu um livro que é estou tentando lembrar o nome do livro dele agora, que ele fala sobre toda a geração a geração independente dos Estados Unidos do final dos anos 90 e começo dos 2000. Inclusive vai sair um remake agora. É o Mate-Me Se Puder? Qual? É aquele Mate-Me
Mate-me. Não, Mate-me, por favor, esse aí é anterior, só que esse aí não é do Barcinski, esse aí é do... O Mate-me, por favor, era um dos caras que faziam um fanzine chamado Punk, na época. O Mate-me, por favor, é um grande livro para quem quer conhecer a história do pré-punk e do punk americano, principalmente. Ele vai citar o punk inglês em alguns momentos, mas o punk americano é que vai dar toda a estrutura do Velvet Underground, MC5, Stooges, aí a chegada dos anos 70, do Ramones, das bandas de lá, Dead Boys e tal. Esse do Barcinski já é mais recente, mas tem muitos documentários. Eu acho que é até mais fácil as pessoas verem os documentários. Tem vários documentários interessantes sobre os anos 60, sobre os anos 50, tem muito documentário sobre o punk rock, tem sobre o ska na Inglaterra, como chega o ska na Inglaterra, e às vezes só você pegar por um tema, você já vai chegando aos documentários. Tem vários sobre Sex Pistols, sobre Ramones, sobre o Stooges, sobre MC5, sobre toda essa galera, ou seja, informação. Eu falo a verdade, hoje em dia, eu costumo dizer que a internet é uma faca de dois gumes. Ela pode ser muito boa se bem aproveitada, e muito má se ela for... o cara for levando tudo aquilo que aparecer e vai catando sem ver fonte, sem ver nada. Mas o lado bom da internet é que hoje em dia você tem acesso tanto aos livros em PDF, coisa assim, quanto aos documentários. Os documentários têm diversos meios para ver, seja os streamings, seja no YouTube, seja em outras plataformas. Assim você vai conseguir ter acesso a tudo isso. O Mate-me, por favor, mesmo é um livro essencial. Só que muita gente hoje preferiria ver um documentário. Tem vários documentários sobre a cena punk nova-iorquina e nos Estados Unidos dos anos 70 e 80. E assim, para cada fase, é sempre legal sempre reafirmar. Cada década tem suas características, então é legal sempre você ir construindo as décadas, notar que existem diversas formas de música e que cada época tem um retrato nisso, e a música retrata isso. Principalmente o rock. O rock sempre retrata a sua época de alguma certa maneira, seja politicamente, seja culturalmente, ou seja para quebrar algumas regras. Aquela galera que é extremamente, vamos dizer assim, conservadora, já está no momento errado. Eu acho melhor você ir ouvir, sei lá, música clássica, que lá não pode mexer muito. Verdade. Por isso que a gente fez o programa Varalzinho, que é essa linha de raciocínio mesmo. Quando você constrói a linha do tempo, historicamente, e aí você vai vendo as músicas, cada subcultura, cada galerinha que surgiu, por que surgiu. É muito interessante, né, historicamente falando, né? Inclusive, tem até aquela série que saiu há pouco tempo, eu não me lembro se foi no Prime Video ou na HBO Max, não lembro qual delas aí, que era sobre o Sex Pistols, sobre a visão do Steve Jones, que é o guitarrista do Sex Pistols. Série interessante, porque ela retrata uma Inglaterra da época, assim, ela é muito bem feita, é dirigida pelo Danny Boyle. É um cara que ele fez filmes igual Transporte, então é um cara que tem uma pegada com essa coisa mais underground. Então o filme, para aqueles fãs mais ferrenhos do Sex Pistols, pode ter ficado algumas lacunas, alguma coisa que ficou meio exagerada e tal, mas para, por exemplo, uma galera que não conhece a história desse início do movimento punk, inglês principalmente, daquela coisa, é um retrato. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso, não é perfeito, tem suas falhas, mas é um caminho interessante para você ver. Então tem coisas que podem ser usadas para dar um início, um start a alguma coisa mais profunda, para você estudar mais depois. Que tem vários documentários, por exemplo, sobre Sex Pistols, que abrangem outras bandas. Tem documentários sobre The Clash, que abrange outras coisas. Tem documentário sobre o Ramones, que vai pegar a história deles pregressa. Ou seja, você tem... E vamos falar assim, e principalmente, se você quiser, tem até pessoas que não são exatamente ligadas ao punk, mas você pode ver lá. Tem documentário sobre Johnny Cash, que é maravilhoso. Tem documentário sobre Tom Waits. Tem documentário sobre diversos tipos de música. Hoje em dia, todos eles estão disponíveis. É só você querer procurar. Então, você vai falar sobre uma gravadora. Tem gravadoras que foram importantíssimas para certas épocas e não foram para outras. Teve músicos que passaram por uma época, tiveram uma decadência depois e sumiram. Outros, lembra, se reinventaram e apareceram 10, 20 anos depois. É o caso de Johnny Cash. Ele ficou totalmente esquecido? Não, mas ele já não era aquele artista que ele era durante todos os anos 80 e 90. Até que vem o Rick Rubin e constrói a carreira dele de novo,
e mostra o Johnny Cash para uma nova geração, e ele se tornou um dos maiores músicos de todos os tempos, a partir do final dos anos 90 e começo dos 2000, ou seja, então a música é muito complexa, não dá para você se centrar em um momento. Até sobre música clássica, se você quiser saber, que é um princípio, alguma coisa, você vai ter documentário, você vai ter estrutura, você vai ter filmes sobre, que vai ajudar a entender toda a estrutura da música que nós conhecemos hoje, da música tradicional até o rock and roll, passando por outros estilos, até de música eletrônica, seja lá o que for. A música que eu falo é muito ampla, é difícil você falar, eu não gosto de alguma coisa sem você conhecer. Depois que você conhece muita coisa, você tem mais propriedade para falar, esse estilo não me agrada muito, mas tem essa e essa banda que eu acho interessantes. Aquele estilo não me agrada muito, porém tem esse artista que eu acho interessante. Até em estilos que não tem nada a ver com rock and roll, por exemplo. Eu aprendi isso com a vida, com muitos anos que eu falava. Quando eu era moleque, eu era extremo, aquele radicalzão. Só ouço punk rock, não ouço mais nada, porque isso é coisa de poser. Depois que você vai crescendo, você fala, pô, eu não gosto de samba no seu geral, mas pô, você pegar o samba dos anos 40, 50, 60, você fala, peraí, ali tem coisa muito boa. O que eu não gosto é que foi descobrir. O que eu não gostava era aquele samba meio bobo que apareceu depois dos anos 80. Tinha um ou outro artista que era legal e os outros caras começaram a fazer aquelas coisas de qualquer jeito lá e já saiu um samba. Não, peraí, você pega os caras dos anos 40, 50, 60, você fala, porra, olha as letras desses caras, olha o estilo, olha o ritmo, olha todo o conjunto, é maravilhoso esse samba. Daí que você fala, porque você se pega com os mais novos, aí você fala, eu só ouvi esses caras mais recentes aí, nem sei o nome dos caras mais recentes aí, que era que os caras falam essas bebidas de batuque, de não sei o que lá, você fala, esse cara realmente não é bom, mas não é porque o samba é ruim, não é porque esse cara não é bom. Se você for pesquisar, você vai ver, tem uns caras fudidos, que você fala, putz, esses caras tocam pra caralho, esses caras eram bons, até o Mussum, que tinha o Premeditando Black, não, desculpa, era o Originais do Samba, era maravilhosa a banda do Mussum. Todo mundo só conhece ele como humorista hoje em dia. E ele tocava no Originais do Samba, que era muito bom, as letras muito boas. Aí você fala, tem peso, tem medida, cada época tem suas coisas. Às vezes você pega preconceito por um estilo, porque você ouviu os caras errados dele. No rock é a mesma coisa. Tem cara que você fala assim, vou apresentar você pro rock e mostra uma banda horrível. Aí o cara fala, nunca mais ouvi isso. É verdade. Eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Sim. Parcerias. Também, mas antes veio uma na mente aqui. Você falou de documentários. O que você acha desses filmes que estão sendo feitos agora? Biografias tipo do Queen, Elvis, agora da Whitney Houston. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha válido? Tá sendo legal? Eu falo a verdade, assim, ó. Pra falar a verdade, depende, de filme a filme é difícil você falar de um conceito. Porque o biográfico ele pode ser muito bom quando bem feito, e pode ser uma porcaria quando feito de forma, como podemos dizer assim, sem nenhum critério de contrapeso. Que ele é feito uma coisa meio para reforçar uma ideia, alguma coisa assim. Porque eu acho que aqueles que são mais realistas, que vão pelo menos pelas biografias oficiais, que vão pegar o lado bom e o lado ruim das pessoas, eu acho que é bacana. Agora, aqueles que ficam enaltecendo só um lado do artista, isso é complicado para mim. Então, eu acho que tem biografias muito boas e tem algumas biografias que são bem capengas. Sendo bem sincero, tem biografias que eu acho maravilhosas. Tem uma do Buddy Holly, que é de 79, que eu acho muito bem feita, que é do músico Buddy Holly, que eu acho que essa é bem bacana. Eu acho que a do Jerry Lee Lewis foi bem interessante, a forma que foi construída a biografia dele. Você pega da Cadillac Records, é uma grande biografia da gravadora, que mostra os artistas envolvidos. Do Queen, eu achei aquilo desnecessário. Do Elvis eu nem vi ainda, eu não sei se eu vou ver, então já, uma hora eu vou assistir, por exemplo, tem uns documentários sobre Elvis que eu falo, eles são muito condescendentes, eles são muito pragmáticos com Elvis, e eu já li biografias antigas dele lá, que você nota que não era bem isso, que ele também deu seus grandes deslizes, apesar de ser manipulado pelo Coronel Tom Parker e tal.
mas que eu falo, eu não vi ainda, então não posso opinar, mas tem umas que eu acho que são excessivas em certos pontos. A do Johnny Cash eu acho uma biografia razoável, eu acho ela bem interessante, só que eles ocultam várias coisas dele, e eles perderam uma parte importante da vida dele. Ou seja, o que eu falo, é de filme a filme, tem biografia que vale a pena, e tem biografia que fica assim, que eu falo, é para agradar fãs só e mais nada. A do Elton John foi legal, é mesmo um pé com a história, com as coisas, é só para agradar os fãs. O do Queen é exatamente isso. Só quiser agradar os legal, hein? Mas eu falo, é aquela coisa, para passar o tempo, beleza. Eu vou ver lá o maior cantor de churrascaria do mundo do Elvis lá, para ver o documentário dele lá, beleza. Mas vai ficar ferrado comigo quando eu falo que ele é o maior cantor de churrascaria de todos os tempos. Eu não vi porque eu tenho uma resistência a qualquer pessoa imitando Elvis, entendeu? Eu não gosto muito, não. Enfim, mas quer fazer a próxima pergunta? Mudando de assunto agora, hein? Então, nesse meio que você circula, né, você encontra bastante pessoas que têm a mesma afinidade e tal, né? Nos fala um pouco das parcerias de trabalho que você está fazendo agora. O Leandro do Asteroids esteve aqui também. Fala um pouco sobre isso aí. Então, o Asteroids eu conheço os caras há bastante tempo, né? Dirigi uns clipes deles e tal. E eu tocava, na época, não me lembro, pela primeira vez que a gente tocou junto, ele tocava no Joe Coyote, nem era Asteroids 3, era outra banda que o Franco tinha aqui em Sorocaba, ele foi lembrar isso vários anos depois. Aí a gente se encontrou, começou a ficar conversando, virando amigo e tal. Aí eu já estava tocando, eu acho que no Reservoir Dogs, se eu não me engano. E gravei o primeiro clipe deles, e aí a gente foi conversando, trocando ideia e tal. Aí terminou o Reservoir Dogs, eu fiquei um tempo sem banda e tal, e eu gostava muito dos caras do Asteroids, a gente sempre foi bem próximo, assim, depois que a gente ficou amigo, assim, a gente ficou bem próximo. Aí veio uma ideia, eu tô sem banda, o Asteroids estava tocando em alguns locais só na época, assim, então eles estavam com uma agenda um pouco mais livre. Formou uma banda paralela ao Asteroids, que era eu, Franco e Formiga, que era o Rain Street Lords. Rain Street Lords era uma banda de folk punk, que é uma parte que eu gosto bastante. Então a gente formou a banda, com o Franco fazia backing vocal, violão e bateria ao mesmo tempo, eu fazia vocal e gaita, e o Formiga tocava baixo acústico. Era uma banda assim, olha que doideira que era o negócio. E aí nesse período a gente ensaiava junto com Asteroids, era no mesmo lugar, assim, era lá em Arujá, e a gente ensaiava lá, e os caras do Asteroids começaram a fazer uns ensaios com algumas homenagens ao punk nacional, versão rockabilly. E eu, enxerido, né, como sempre, comecei a dar pitaco, mas por que não transforma isso num show, em vez de tocar só 2, 3 músicas, faz um show inteiro dedicado ao punk nacional, versão rockabilly. O Franco gostou da ideia, e depois eu fui insistindo, por que em vez de só o show a gente não faz disso um disco, grava esse projeto, né, essa homenagem ao punk nacional. Aí os caras gostaram bastante da ideia, a gente foi indo atrás das pessoas, o Franco conversou com alguns, eu conversei com outros, conversei com o Ronaldo, que era do Inocentes, conversei com o Filho, que era 365, o Franco conversou com o Ariel, que era do Invasores de Cérebro e tal. E foi fazendo o lance de gravar o disco, né? Daí gravou primeiro um CD, saiu 2 clipes juntos que a gente fez na época, assim, eu participei do disco, produzi o disco, a foto de capa é minha e tal, a arte da capa também e tal. E aí saiu o CD na época, esse CD a gente distribuiu para todo quanto é lugar, daí a Neves Records se interessou em lançar o vinil. Uns 3, 4 anos atrás, eles aí resolveram lançar o vinil. Foi um sucesso, foi bem bacana, acabou rapidinho os vinis, assim. E aí o João Gordo recebeu um agora, um tempo depois aí do Asteroids, né? E resolveu fazer com eles o projeto Punkabilly, só que para homenagear os 40 anos do Ratos de Porão, com ele cantando as músicas do Ratos e mais algumas outras coisas lá. Foi derivado desse projeto que a gente começou lá em 2012, 2011. Mas foi bem bacana. Esse é um dos projetos paralelos que a gente teve, assim. E fora os projetos musicais de cinema, eu tô com a galera de São Paulo lá, com o Rubens Melo. Ele me chamou para atuar no filme A Noite das Vampiras, que é um terrir. Esse é um terrir, para quem não sabe, é aquele terror com humor misturado assim na linha de Rock Horror Picture Show,
As Sete Vampiras, essas coisas assim. Então, A Noite das Vampiras é um filme que tem essa pegada de misturar o terror e o humor. E ele me chamou para ser ator. Eu falei, mano, você tem certeza? Daí ele falou, quem vai ser o seu parceiro lá, que vai ser o outro caçador de vampiros, somos os caçadores de vampiros, é o Peter Baestor. Eu falei, putz, é o Peter e eu, então tá beleza, 2 atores ruins, então a gente vai ficar de boa. Muito bom, nota 2, então vamos lá. E aí eu ajudei na assistência de direção também, foi uma produção completamente independente, a gente fez corridaço, eram uns dias extremamente ocupados em São Paulo, que a gente começava a gravar de manhã, terminava no começo da noite, só saía de lá para dormir, depois no outro dia voltar cedo, e foram várias semanas assim, mas foi bem bacana. No filme tem várias pessoas assim envolvidas, na parte de produção, na parte de atuação das atrizes conhecidas, tem a Nicole Puzzi, a Débora Muniz, a filha do José Mojica Marins, né, a Liz Vamp, e daí então é um projeto bem bacana que está para ser lançado agora aí, acho que começo do ano aí já vai ser lançado o filme A Noite das Vampiras. Esse foi um projeto também paralelo às minhas coisas que a gente foi fazer lá em São Paulo, estava no finalzinho da época da restrição da pandemia, mas foi legal ser feito lá. E você dá aula também, você é docente, né? Conta tudo sobre isso. Então, eu falo que eu sou oficineiro. Eu dou oficinas de audiovisual já faz, nem sei quantos anos mais, acho que desde 2006, 2005. Eu comecei as oficinas através das oficinas culturais do Estado, e aí dava oficinas na época, assim, de cada uma coisa, de videoclipe, de história do cinema, depois foi de técnica cinematográfica. Hoje em dia eu faço workshop de diversas maneiras, de diversos tipos. Os últimos que eu fiz foi de workshop de videoclipe, inclusive, fui para várias cidades, e depois agora no Psycho Carnival vai ter um workshop desse aí também, que vai ser oferecido lá para a galera que frequentar o festival lá, quiser participar. E esses workshops, assim, cada época eu fui especializando cada vez mais nesses workshops e aumentando a gama deles. Eles eram bem, vamos dizer assim, bem no começo eles eram uns temas bem específicos, bem pontuais. Depois eu fui aumentando o espectro, desde técnica, história, de videoclipe, de documentário, de ficcional, e de videoclipe, de vários tipos de workshops. E o legal é que, assim, uma boa parte desses workshops, a partir dos anos 2000, do meio dos anos 2000, 2015, por aí, 2012, 2011, eu comecei a dar uns workshops de videopoema, umas coisas assim, e fui criando uma galera que, nas cidades que eu ia, começaram a trabalhar comigo. Eles, oriundos das oficinas, eles começaram a entrar para o meu grupo de trabalho. Hoje em dia, a gente tem um grupo formado, umas 15 pessoas assim, que são desde desses workshops que eles foram entrando pro grupo e ficaram como, então esse vai ter um filme e todo mundo se reúne para fazer. E dessa época a gente fez vários curtas-metragens como resultado de oficina. E a gente fez curtas que foram premiados fora do país, que passaram em diversos festivais. Teve filme meu que a gente gravou em um documentário experimental, assim, né, que é um documentário experimental ao mesmo tempo, Cartas da Loucura. Foi rodado em Salto de Pirapora, uma cidade aqui do lado, com 3 ex-pacientes do sistema manicomial. Totalmente experimental, assim, a gente pegou umas cartas dos pacientes e os próprios pacientes narravam como eles se sentiam. A gente retratou isso no filme. O filme teve lançamento num simpósio de saúde mental em Brasília. Aí ele passou em diversos outros festivais e foi indicado ao prêmio Fiesp-Sesc de Cinema e TV. Nem eu acreditava, o filme custou nada, praticamente, de dinheiro, e de repente estava concorrendo no Fiesp-Sesc lá, com um monte de curta que tinha ator famoso, de longa-metragem que estava lá, estava Mamãe, qual é que é aquele filme lá, Mamãe é uma peça. A galera tava na plateia junto comigo lá, eu falei, o quê? Meu curto concorrendo que a gente gravou, ele nada aqui do lado, assim, só que o tema dele era muito importante. Como eu sou ligado à música, eu já fiz vários documentários ligados à música, por exemplo, a história do rock em Sorocaba e a história do rock no Votorantim e o Psycho Carnival Insane Story. São 3 documentários que são dedicados à história do Festival Psycho Carnival lá em Curitiba, a história do rock em Sorocaba, que parte desde 1958, com a vinda de Bill Haley
para o Brasil, que tocou em São Paulo, Rio de Janeiro e Sorocaba, e até hoje ninguém sabe por que ele tocou em Sorocaba. E a história do Rock em Votorantim, que era até certa época, até 64, 66, não me lembro agora, era um bairro de Sorocaba, depois virou uma cidade, depois eles se desmembraram e viraram uma cidade. Daí eu contei a história do rock dessas duas cidades, até porque também fazia parte da minha história, então foi resgatar as bandas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, até a época que a gente lançou o documentário, pegou a primeira banda, que teria sido a primeira banda de Sorocaba, até a última que tinha sido formada, então a gente pegou anos aí de história do rock. Isso é um pouco das coisas, então tudo de uma forma ou de outra vai se unindo nisso aí, e muitas dessas coisas vão através do quê? Uma boa parte dos meus curtas-metragens são resultados de oficinas, principalmente dessas oficinas durante esses anos todos. E aí já tem de tudo, só no último ano aí que eu fiz essa corrida de oficinas de videoclipe, a primeira frase que eu perguntava para todo mundo que estava sentado lá, assim, alguém de vocês tem música gravada? A partir do momento que alguém tivesse uma música gravada lá, eu falava, acabou de ganhar um videoclipe. As últimas horas do curso vai ser gravação do seu clipe, da sua música, eles ganharam um videoclipe. Só nessa corrida aí, acho que saiu 6 ou 7 videoclipes. Em 6, 7 cidades diferentes. Fica a dica aí, bandas. Estudem. E ganhem videoclipes. Sempre. Quer fazer a pergunta? A gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados. A melhor pergunta. É a melhor pergunta. É a nossa pergunta favorita, tá? Bom, você tem muita história para contar, com certeza. Você tem algum relato de algum perrengue que você passou, assim, em algum momento, atuando em alguma das suas atividades? A gente quer saber. Esse é o que mais... Perrengue. Escolhe um aí bem bom. Vamos dizer, vamos pegar uma engraçada que não faz muito tempo. A gente estava gravando um curta nosso que se chamou O Enterro. O Enterro foi rodado em Jumirim. Jumirim tem uma ligação grande por lá, porque tem um dos produtores, que é o Daniel, que mora lá, é um dos produtores dos meus filmes, Daniel Moura. Tem o Francisco Stoll, que é um amigo meu aqui de Sorocaba, que também está fazendo a câmera sempre. Daí tem vários atores que é da região ali, que sempre trabalharam com ele. A gente foi fazer era um filme... Eu tinha recebido um convite de uns amigos que eles iam fazer um longa-metragem, vamos dizer assim, colaborativo, com vários diretores, cada um fazendo um curta, né, com o mesmo tema, 7 Pecados Capitais, e aí juntar para um longa. Então a gente falava, vamos fazer então um dos nossos pecados seria o Mukirana, né, o cara que é o pão duro. Então a gente catou e fez o nosso filme, que era O Enterro, gravado em Jumirim. E aí escalamos um monte de gente lá para atuar com a gente foi rodar lá, né, em Jumirim. Teve umas cenas que a gente rodava em um pasto, literalmente um pasto num sítio, que era uma cena que tinha uma árvore solitária, que o personagem, que era o Walter Chames, ele ficava, né, nesse pedaço assim. Depois tinha umas cenas posteriores que eram gravadas nesse mesmo lugar. E chovia, aí a gente tinha que se esconder debaixo de uma casinha lá, porque vinha aquela chuva e tinha vaca andando pelo pasto, e a gente tinha que ir lá espantar as vacas. De dia ainda você tinha visão das coisas, aí chegou um dia que a gente teve que gravar cenas à noite, chuviscando, com as vacas, você só via o olho das vacas no meio do mato assim, a gente fazendo as cenas. E aí começou a chover forte, assim, tinha acabado de terminar uma cena, desmontando as coisas, ficando numa casinha, aí ficou aquela galera na frente do sítio, parou de chover, falou, agora vamos recolher as coisas e ir embora, né, depois das vacas já tá passando no meio lá, deixando no meio da gente, está parado assim, esperando para carregar as coisas no carro, passa um sujeito assim no meio da estrada de terra, nunca nem tinha visto o cara, ele olha pra gente assim, o que vocês estão fazendo aí? A troco de que vocês estão aí? Daí o Stoll, que é o câmera, falou, não, estamos gravando um filme aqui, a gente tá aqui, tá gravando um negócio. O cara falou assim, não sei quem são vocês, vou lá chamar a polícia. O cara passou embora, foi chamar a polícia, a gente foi colhendo as coisas rápido. A hora que acelerou o carro, tava saindo pra ir pegar a pista, assim, a polícia indo pra onde a gente tava. Do nada essas coisas, era vaca, chuva, toleiro, e o cara chamando a polícia a troco de quê que a gente tava fazendo aquilo. Troco de quê?
Tanto que virou para nós, dentro do nosso grupo, assim, virou uma piada, né, recorrente. A troco de quê? Troco de quê? Por causa desse dia virou uma piada recorrente para todo mundo. Isso aí, hoje, a gente repete isso faz anos já, uma troco de quê. Mas a polícia pegou ou não pegou vocês? Pegou nada, a gente foi embora mais rápido. E a gente tinha autorização, tudo. Mas foi engraçado o cara ver aquela galera lá, nem querer saber da história. Só que ele viu aquela galera tudo doido, esquisito, vestido estranho, parado ali na frente. Eu falei, já vou chamar a polícia. E saiu a milhão, foi chamar a polícia. E a gente tinha autorização e tudo para estar lá no local. A vizinha da chácara lá, que é dona do local, ela tinha cedido para nós tudo, só que ela tinha ido, sei lá, ela tinha saído para ir na missa, alguma coisa, que era um sábado à tarde. E ele deixou a casa sozinha e a gente ficou lá, tinha autorização. Inclusive, ele estava puxando energia elétrica da casa dela, que era do outro lado da pista. E mesmo assim, aí o cara quis chamar a polícia, vamos embora, aqui, que a gente vai ter mais trabalho aqui. A curiosidade foi o que ele falou pra polícia, né? Ele falou, troco de que vocês não vão lá? Quer fazer mais alguma pergunta? Essa não tá no script, mas assim, você conhece o canal do Jetro, que fala sobre filmes de terror, filmes classe B? Conheço, mas confesso que não acompanho. Pra falar a verdade, assim, eu tenho respeito, acho massa, é legal os caras terem os canais e tudo assim, mas eu particularmente não tenho muito saco de ficar acompanhando. Talvez para quem é uma galera que está mais querendo saber mais umas curiosidades de terror, umas coisas assim, pode ser interessante, mas eu particularmente não acompanho. Não é só o dele, é de diversos outros, assim. Que o dele é bem no que você trabalha, é bem o tipo de informação que você tem. E você nunca pensou em fazer um canal de YouTube com esse tipo de conteúdo? Não é sua vibe? Você faz fotografa, canta, sapateia, Nunca pensou assim? Eu gosto de ficar atrás da câmera, na frente não é muito minha vibe, não. Eu gosto de ficar atrás sempre. É melhor. Eu já apresentei programa de rádio muitos anos atrás, foi por um ano e pouco, mas isso é começo dos anos 2000, a gente tinha uma rádio que Sorocaba que apresentava tudo, que era de entrevista também, tocava umas músicas e tal, mas não é muito minha vibe. Eu particularmente falo, eu gosto de estar sempre atrás da câmera, me faz melhor, sinto mais confortável atrás da câmera do que na frente, para falar a verdade. Eu gosto de ficar sempre no bastidor. Por isso que ele fica enrolando a gente de montar um mixtape. É verdade, já tá devendo faz um tempinho. Ele só falou, olha, vamos rolar essa, e aí, mas você não quer participar, né? Fica procrastinando, Mas, né? Que bom que ele está aqui com a gente hoje. E quer perguntar mais alguma coisinha? Quer fazer algumas considerações finais? Indicar algum canal? Dar uma dica para quem quer entrar nesse meio. Agora a palavra é sua. Bom, o que eu posso dar de conselho assim para a galera que está iniciando, eu falo sempre é uma coisa que eu particularmente já vi muito isso aí. É muita cara que nunca trabalhou com audiovisual e fala que ele vai fazer um filme experimental. Esse é um problema grande para quem nunca trabalhou com audiovisual, porque o experimental, você tem que saber fazer o formal. Se você não souber fazer o formal, você não consegue fazer o experimental, você só vai fazer ele errado. Então, eu acho que você tem que exercitar a parte da linguagem, vamos dizer assim, formal. Depois que você aprender a linguagem formal, você pode quebrar ela de diversas maneiras, mas daí você quebra ela conscientemente para conseguir o resultado que você quer. Aí você consegue fazer o filme experimental. Eu acho que é maravilhoso quando o filme experimental é bem feito, e acho terrível quando mal feito. Então, eu acho que o experimentalismo é uma coisa que muita gente fala, eu vou fazer isso aqui que é loucão, que é não sei o quê, isso é um filme ruim. Então, eu falo, exercite o formal para depois quebrar as regras. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Eu acho que o segundo saia da caixa de ficar vendo o filme da Marvel, da DC, ou só filminho de herói, aquele filminho que passa, que é indicado na TV, não sei na onde. Vá atrás de novos cineastas, não fique só indo na onda, porque todo mundo adorou esse filme, não. Conheça cinemas de diversos países, conheça filmes de diversos estilos, conheça
tudo que é possível dentro da linha cinematográfica para você ter uma visão mais generalizada, entender melhor como que funciona. Um filme pode ser irlandês, pode ser alemão, pode ser africano, pode ser sul-americano, não importa, você vai ver várias visões de mundo através da linguagem cinematográfica. Acho que é sempre bom buscar novas linguagens, novos autores, novos diretores, não ficar preso àquilo que a mídia impõe, ou que aquilo que todo mundo está vendo. Eu acho que é sempre legal você ver isso. É a mesma coisa da música. A música é a mesma coisa. Não fique preso àquela meia dúzia de banda, aquele meia dúzia de coisa. Não, o universo musical é enorme. Desde que você saiba ir atrás, saiba como procurar, saiba discernir as diferenças das coisas. Eu acho que é sempre importante as pessoas terem essa visão de que eu falo, hoje em dia nós estamos numa era de informação muito grande. Então eu acho que a informação ela pode ser muito bem aplicada se as pessoas quiserem realmente procurar. Então acho que o conselho que eu dou é esse: vá atrás do seu sonho. Vai ter problema? Vai ter um monte de percalço? Vai ter um monte de degrau que você vai ter que subir? É fácil? Não é fácil, porém você tem que insistir. Você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você tem que ver muita coisa e vai atrás das coisas. Se construa, vá atrás do que você acha que é o correto. E eu falo, procure sempre se informar das melhores formas possíveis. Não acredite em qualquer coisa, vá ver, vai tirar conta por própria conta. E eu falo, tem diversos e diversos livros sobre cinema, filmes que são interessantes de todas as épocas, música, a mesma coisa. Quanto mais você for atrás de informação, mais você conhecer a linguagem, mais aquilo vai estar dentro de você e você vai saber refletir aquilo na hora que você for trabalhar, na hora que você for ter uma ideia, na hora que você for pensar em alguma coisa para te inspirar para ter uma ideia. Então saia do quadradinho do cinema comercial. Não é ruim, não, quem quiser assiste, mas não precisa ser aquele só assistir aquilo. Pode assistir o cinema comercial, o heróizinho, correndo, pulando, não importa, mas vá atrás de outra coisa, vá atrás de pessoas reais, de histórias interessantes, de histórias que podem acrescentar mais coisas para a linguagem, entenda a linguagem por trás da câmera. Isso vale muito mais, assim, às vezes, do que você ficar vendo 10 filmes da Marvel. É isso aí. É isso aí. Palavras de peso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E o Kleiner também, espero que ele tenha gostado de ficar com a gente. Foi legal? Foi muito massa. Não deu nada, né? Obrigada por reservar esse tempinho pra gente, viu? Dá joia. E só aí, quando quiserem, só avisar. E é isso aí, gente. Sigam o Kleiner Miceno nas redes. Kleiner, _MISSCCENO, Miceno. Falei certinho, né? Sim, só não tem um underline. É Kleiner Miceno. Kleiner Miceno tudo junto. Errei, é isso aí. Mas sigam. E eu falo, não tem dois com esse nome. Não tem dois. Kleiner Miceno de Sorocaba. Bom, é isso. Obrigada, querido. Uma boa noite. Obrigado, Kleiner. Foi bem legal. Boa noite. E a gente vai se falando. Isso aí, beijão. Boa noite, diferentões. E amanhã nós teremos mixtape. De aniversário. 2 anos de mixtape no ar. Uma playlist especialíssima para vocês. Sábado e domingo às 22 horas, o nosso outro programa. E é isso aí. Boa noite e beijão. Boa noite, diferentões.